Nós teremos agora o nosso momento de estudo da Bíblia. Já louvamos a Deus, já oramos, e agora é o momento de estudarmos a palavra. Você conhece a expressão zipada, né? Zipar um documento. Zipar tem a ver com condensar. Se a Bíblia pudesse ser condensada, zipada, se nós tivéssemos um único verso da Bíblia para nos ajudar em nossa caminhada espiritual, se nos sobrasse um só texto da Bíblia para entendermos o plano de Deus para com o ser humano, que texto seria esse? Existem textos lindos da Bíblia, mas eu gosto muito de um texto, que se a Bíblia pudesse ser condensada, e se nós tivéssemos apenas ele seria suficiente para nos entender como se processa a salvação do ser humano. E essa é a grande questão que eu e você temos que responder. Como Deus salva? Nós estamos pregando o Evangelho para as pessoas? Estamos dando estudos bíblicos? Estamos convidando as pessoas para estarem na igreja conosco? Mas quanto você entende de salvação? Qual é a sua visão de salvação? Se eu perguntasse para você nessa manhã como que Deus salva de fato, você teria uma resposta sucinta, clara, para dar para as pessoas? Então eu queria fazer dessa pergunta o tema dessa manhã: como Deus salva? E o texto que eu queria partilhar com vocês está aqui na carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, e eu queria ler com você o verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8. Aqui é o doutor Paulo, um teólogo, escrevendo e falando a respeito de salvação, a respeito de como Deus salva. E Paulo assim escreveu, Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Lê comigo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Podemos ler novamente? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Decorou? Ele é pequeno, né? Simples. Sem olhar para a sua Bíblia agora, e sem olhar para a tela. Porque pela sois, mediante, isto é um dom. Se nós entendermos esse verso, nós teremos entendido como Deus salva. E talvez no estudo da Bíblia dessa manhã, você se choque com algumas coisas que eu irei dizer. Mais cedo na faculdade eu aprendi de que a palavra é para acomodar os incomodados e incomodar os acomodados. Se a palavra não mexe, ela não surtiu efeito. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos é pela graça. Aí vem a pergunta: o que é graça? Os mais antigos vão se lembrar, né? Eles diziam assim: qual é a tua graça? Alusiva a quê? Ao nome. Qual é o teu nome? Qual é a tua graça? Graça pode significar isso, né? Nome. Aqui na igreja, vez por outra, a gente faz o culto de ações de graça. Aí tem a ver com o espírito de gratidão que vai no coração. Às vezes alguém fala algo jocoso, engraçado, e nós achamos graça. Na língua portuguesa são muitas as variantes. Mas o que é graça para Paulo?
para a Bíblia. Graça é amor perdoador. Porque pela graça sois salvos. Graça é a vontade, a força humana, a força divina envolvida na salvação do homem. Graça é o que move o coração de Deus a salvar seus filhos. Graça é algo que você recebe sem merecer e sem poder dar nada em troca. Por isso Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos é pela graça. Com esse conceito em mente, deixa eu perguntar algumas coisas para vocês. Se nós somos salvos pela graça, nada do que você faça pode contribuir para a sua salvação. Porque nós somos salvos pela graça. Então vem as perguntas. Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Sim ou não? Frequentar a igreja me ajuda na salvação? Sim ou não? Devolver meu dízimo me ajuda na salvação? Sim ou não? Fazer trabalho missionário me ajuda na minha salvação? Sim ou não? Alguns estão dizendo assim, não. Não. De fato é não. Porque se a resposta fosse sim, isso quer dizer que você poderia contribuir de alguma forma para a sua salvação. E a salvação não seria pela graça. Nós somos salvos é pela graça. Se é pela graça, nada do que você faça pode ajudar na sua salvação. Porque ela não é pelas obras. Ela é pela graça. Paulo é bem claro quando diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de quem? É o quê? O que é dom? A palavra em inglês é boa, né? Gift é um presente. Dom é um presente. Quando alguém te traz um presente, você tira o dinheiro do bolso e paga por isso? Se foi presente, não é para ser pago. Então, se nós somos salvos pela graça, e se a salvação é um dom de Deus, você não pode pagar por isso. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom que Ele dá a todo ser humano. Todos nós nascemos com esse presente, o direito à vida eterna. Alguns o recebem, outros não. E então Paulo vem no versículo 9 e diz algo extraordinário. Não é de obras, ele completa. Efésios 2:9. Para que ninguém o quê? Se glorie. Então, se pudesse ser pelas obras, se as obras tivessem parte no processo de salvação, eu e você teríamos do que nos gloriar. Mas não tem. Como eu disse, nada do que você faça pode contribuir para a sua salvação, porque ela não é pelas obras, ela é pela graça. Quem sabe seja esta a verdade mais radical que a Bíblia nos ensina. E você sabe qual é a coisa curiosa? Não é fácil aceitar isso aqui, porque a gente não quer aceitar, a gente quer pagar. Muitos acham mais fácil tentar conseguir a salvação do que aceitá-la como um presente. E muitos resistem a essa mensagem, porque não concordam com a ideia de que seja de graça. Essa verdade ela é tão radical na Bíblia que Jesus, ele contou uma história e viveu uma experiência para ilustrá-la de forma mais profunda. Vamos primeiro à história que Jesus contou. Você conhece essa história? Eu não vou ler, ela está em Lucas capítulo 18, e Jesus contou assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Conhece a parábola, né? Um fariseu e um publicano.
Os dois foram ao templo para orar. Quem era o fariseu? O estrito líder religioso. O homem que praticava tudo que a lei ensinava. Quem era o publicano? Era o pária da sociedade, o pecador, aquele que ninguém gostava, os rejeitados. Inclusive, Cristo foi acusado de comer com publicanos e pecadores. Aí Jesus continuou a história. Quando os dois homens chegaram ao templo, o fariseu orava de si para si. Interessante a expressão de Jesus, né? Ele orava de si para si. Ele estava falando com ele mesmo, né? Graças te dou, ó Pai, visto que não sou como os demais homens. Ele não era comum. Eu não sou como os pecadores. Eu não sou como os idólatras. Eu não sou como os adúlteros. Muito menos como esse publicano. Eu não sou como eles. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo de tudo que eu recebo. Obrigado, Senhor, porque eu não perco um culto na igreja. Obrigado, Senhor, porque eu faço trabalho missionário. Obrigado, Senhor, porque eu sou ancião da igreja há 30 anos. Obrigado, Senhor. Você aumenta a lista como você quiser. E esse homem foi falando coisas, e ele estava sendo sincero. Porque Jesus mesmo disse, por exemplo, a respeito do ato de dizimar do fariseu. E Jesus disse que eles eram tão estritos que eles dizimavam até o endro e o cominho. Endro e cominho são especiarias dos tempos bíblicos. Se eu quisesse parafrasear esta expressão de Cristo para os dias atuais, eu diria que se um fariseu tivesse em casa uma horta e brotasse nela um pé de alface e desse 10 folhas, ele arrancava uma para devolver como dízimo. Você faz isso? Ele fazia. Estrito guardador da lei. E depois de apresentar uma longa lista das coisas positivas, ele também apresentou uma das negativas. Eu não sou como esse publicano que aí está. Aí Jesus continuou a história e disse assim, já o publicano que também subiu ao templo para orar, ele não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus, mas ele batia no peito e tinha apenas uma pequena oração, que dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconheceu sua pecaminosidade, ele reconheceu sua indignidade. Aí Jesus voltou-se para o seu auditório e perguntou para eles assim, qual desses dois vocês acham que desceu justificado do templo? E todos pensavam, claro que foi o fariseu. E Jesus disse, não, foi o publicano. O publicano é quem desceu justificado. É ele quem recebeu a justificação divina. E por quê? Porque simplesmente ele reconheceu sua pecaminosidade e sua necessidade de salvação. Enquanto que aquele que pensava em fazer tudo para ser salvo, estava indo na contramão do plano de Deus. E nesse ponto vale a pena ressaltar que dentro da igreja adventista hoje tem muita gente frustrada. E por que frustrada? Porque não entende como Deus salva. E estão passando anos e anos tentando fazer as coisas para serem salvos. E indo à igreja todo culto para ser salvo, tentando guardar a lei de Deus para ser salvo, tentando fazer o seu melhor para ser salvo, quando a palavra ensina que nós não somos salvos pelas coisas que praticamos, pelas obras que fazemos. Somos salvos é pela graça. Volta o verso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, diz Paulo, para que ninguém se glorie. Tentar praticar algo para ser salvo é tentar fazer alguma coisa para aperfeiçoar o que Cristo fez no Calvário. Isso é possível? É possível você aperfeiçoar o que Ele fez no Calvário? Isso é tentar ser salvo pelas obras.
E a grande infelicidade é que nós, adventistas, somos acusados de sermos legalistas, de ensinarmos salvação pelas obras, quando a nossa mensagem é pura e cristalina. Nós somos salvos pela graça. Essa igreja nunca ensinou salvação pelas obras. Pode ser que você tenha visto alguém desse púlpito ensinar isso, salvação pelas obras. Isso pode acontecer, mas não porque é o pensamento da igreja, mas é por causa de um erro teológico que alguns pregadores às vezes cometem, em pregar alguma coisa que não é ensinado pela igreja. Somos salvos pela graça, isso vem pela fé, é um presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie de algo. Então Jesus contou essa história. Mas ele também viveu uma outra história para ensinar essa verdade radical. Agora eu queria convidar você para que nós fôssemos lá para o Calvário. E quando Cristo foi crucificado, haviam duas cruzes ladeando. Alguns chamam ali os dois ladrões de o bom ladrão e o mau ladrão. Eu não sei se tem ladrão bom, né? Acho que todo ladrão não presta, né? Mas lá estavam os dois ladrões. A princípio, os dois injuriavam a Cristo. Os dois duvidavam dele. Os dois blasfemavam e diziam: se você é de fato quem você diz ser, o Cristo esperado, desce da cruz e nós vamos crer em você. Cadê prova? Então, a princípio, os dois injuriavam. Mas um deles começou a observar o porte de Jesus, como Jesus tratava as pessoas. Ali na cruz, Jesus foi observado por esse ladrão de perto. Ele viu quando os soldados crucificaram a Jesus. E ao invés de tentar se soltar e blasfemar como eles faziam, ele ouviu Jesus orar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse: mas esse homem é diferente, né? Ele está orando pelos algozes, por aqueles que o crucificam. Depois a cruz foi levantada, soltada ao solo, o que provocou rasgos nas mãos e nos pés de Jesus, e ele continuava orando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O ladrão observou quando Jesus, antes de morrer, esteve preocupado em deixar um lar para a mãe dele. Quando ele disse assim para João: João, eis aí tua mãe. E disse para Maria: Maria, eis aí teu filho, o discípulo mais novo. Ou seja, cuidem um do outro até que eu volte. Antes de morrer, preocupado com um lar para sua mãe. E de fato João tomou Maria e levou para casa até o dia que ela morreu. João cuidou dela. E essas cenas do Calvário foram enternecendo o coração desse ladrão. Brotou-lhe a fé. E em dado momento esse ladrão abriu o seu coração ao homem que estava ao seu lado e fez uma oração. Que oração o ladrão fez? Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de mim. Aquela oração caiu aos ouvidos de Cristo, como uma gota no deserto, como um copo de água fresco na areia do deserto. E Jesus responde para ele: eu vou dizer para você uma coisa agora, em verdade, você vai estar comigo no paraíso. Alguém aqui tem dúvidas de que aquele ladrão morreu salvo naquela sexta-feira? Alguém duvida disso? Ninguém duvida, todos acreditamos, porque o próprio Cristo declarou. Aí eu pergunto para vocês: quantos sábados aquele ladrão guardou? Quanto de dízimo ele devolveu? Quantas pessoas ele conduziu ao batismo? Ele nunca fez nada. Mas por que então Cristo salvou? Porque salvação é pela graça. Uma antiga poesia dizia que esse ladrão foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. A poesia está errada. Ele não roubou a salvação. Ele aceitou aquilo que de graça nos é oferecido.
É assim que eu e você somos salvos. Somos salvos pela graça. Se um dia eu e você estivermos nos céus, nós estaremos lá, não pelas coisas que fizemos, mas por aquilo que foi feito na cruz por todos nós. Porque pela graça sois salvos. Então, nada do que você faça poderá contribuir para a sua salvação. Porque se pudesse, salvação seria pelas obras. E salvação não é pelas obras, é pela graça. São 9h10. Eu poderia encerrar minha mensagem aqui. Mas talvez eu iria embora e teria problemas com alguns irmãos aqui. Talvez até alguns diriam, o pastor Arilton veio aqui e pregou uma heresia. Mas eu vou dar mais um passo com vocês. Porque Paulo deu. E Paulo disse assim no versículo 10. Efésios 2:10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós o quê? Mas espera aí, parece que Paulo fez tudo o que ele havia falado, agora ele introduz as obras, quer dizer então que nós fomos criados para as boas obras? Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas? Isso mesmo. Mas o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está colocando o processo da salvação no seu devido lugar. Primeiro ele diz, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora, uma vez salvo, nós iremos andar nas boas obras. Quer dizer então que há um lugar para as boas obras, não no plano da salvação, porque ele é completo em Cristo, mas as boas obras elas servem para um propósito. E qual é o único propósito das boas obras, ou das obras? Se você for lá para Apocalipse 22:12, você vai descobrir. João escreveu assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós somos salvos é pela graça, mas o juízo é pelas obras. E por que o juízo pode ser pelas obras? Porque o juízo, ele simplesmente identifica se as obras são boas ou más. E as obras boas ou más evidenciam salvação ou perdição. Então a boa obra não salva ninguém, ela simplesmente evidencia quem foi salvo. Eu tinha um professor no seminário, lá na Bahia, onde eu estudei, no IAN, hoje FADBA, nós fazíamos compras numa cidade chamada Cachoeira. Descíamos um grande morro e lá perto do rio fazíamos as compras. E muitos não tinham carros naqueles dias, e um dia meu professor estava subindo a ladeira, voltando para a escola, com o seu carro, quando ele viu uma esposa de um teologando carregando uma pesada compra, subindo aquele morro com os alimentos. Ele parou o seu carro e ofereceu ajuda, ofereceu uma carona. Ela aceitou, ele o colocou no seu carro e ele a levou até a casa dela. E quando ele chegou lá e entregou essa irmã, ela desceu com suas compras. Quando ele se voltou para ir embora, ela disse assim, professor, que Deus o Pai. Ele contou para nós que ele se voltou e disse para a irmã, eu só trouxe a senhora aqui porque ele já pagou. Então a gente não faz as coisas para receber. A gente recebe para fazer. Então guardar sábado implica na sua salvação? Contribui para a sua salvação? Não. Mas o salvo guarda o sábado. Dar dízimo contribui para a sua salvação? Não. Mas quem foi salvo é honesto com Deus.
Fazer trabalho missionário contribui para a sua salvação? Não. Mas quem foi salvo quer alcançar outros com a mesma graça que um dia alcançou ele. Então é simplesmente, Paulo está colocando os bois na frente do carro. E o que muitos fazem é colocar o carro na frente dos bois e ensinam salvação pelas obras. Eu não pratico boa obra para ser salvo. Eu sou salvo para praticar boas obras. Agora, qual é a boa obra que Deus aceita? Porque você sabe que tem boa obra que na realidade é má obra. A única boa obra que Deus aceita como fruto de salvação é aquela que é derivada do convívio que nós temos com Deus. Vou dar um exemplo. Aliás, Jesus deu o exemplo. Jesus disse que quando o Filho do Homem vier, ele vai separar as ovelhas dos bodes, os salvos dos perdidos, à direita e à esquerda. E ele vai dizer assim para os salvos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava estrangeiro e foste me visitar, preso e foste ver-me, nu e me vestistes. E Jesus descreve um monte de boas obras. E quando ele disser isso para os salvos, qual é a resposta dos salvos? Ou qual é a reação dos salvos? Eles perguntam assim para o Senhor: mas Senhor, quando é que nós te fizemos isso? O que essa pergunta evidencia? Ela evidencia que a verdadeira boa obra, ela é praticada de forma inconsciente. Você não planeja, ela acontece porque você foi salvo. Essa é a diferença. Essa é a diferença da boa obra. A boa obra, ela acontece na vida naturalmente, ela é inconsciente. É esta boa obra que define, que indica melhor. Não define, que indica a salvação. Que indica quem está salvo. E aquele que está salvo produz os frutos do Espírito. E quem está perdido, as obras da carne. Então, boa obra não salva ninguém. Ela simplesmente evidencia quem está salvo e quem não está. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando eu sou salvo pela graça mediante a fé, o resultado natural dessa salvação será a prática das boas obras. E essa prática, ela é inconsciente. E só existe uma forma de você praticar essencialmente as boas obras. É quando você vive a sua salvação com Cristo. O resultado será natural. Tão natural quanto é para um pé de manga produzir mangas, ou para um pé de laranja produzir laranjas, ou para um pé de morango produzir morango. Tão natural quanto é a natureza. Agora, querer fazer alguma coisa para ser salvo é tão impossível quanto um pé de manga produzir um coco.